Tchau! Planejar a sua viagem para a Itália pode ser mais fácil do que você imagina. Hoje preparei uma série de dicas e truques que farão toda a diferença na sua viagem. Vamos para a Itália? Tchau! Se essa é a sua primeira vez por aqui, muito prazer! Sou a Ana Patrícia do portal Viajando para a Itália. Há mais de 10 anos ajudo brasileiros e pessoas de todo o mundo a organizar uma experiência única na minha Itália. Quanta gente me procura e diz: sonho de comer a verdadeira pasta, de conhecer aquela Itália exclusiva, mas eu não sei por onde começar. Esse vídeo é a minha forma de dizer muito obrigada por cada mensagem, por cada abraço, por cada inscrição no nosso canal. E nada melhor do que retribuir com conhecimento. Uma coisa que, se a gente sabe e não compartilha, não tem nenhum significado. Sonho em vir para a Itália, mas e aí? Por onde começar? A primeira coisa, e talvez a dica mais importante, escolha as cidades. Essa escolha deve ser de acordo com o seu orçamento, de acordo com o número de dias que você vai ter e, é claro, de acordo com o motivo que te fez escolher a Itália. Deixa eu te explicar melhor. Não existe só um motivo para explorar a Itália. Tem gente que vem para cá para conhecer a culinária, a arte, a história, a religião, para aproveitar a neve, outros para explorar os vinhos, ou para curtir as praias e todos os agitos do verão. Para cada motivo tem uma cidade ou cidades perfeitas, além da época do ano perfeito. Um exemplo, tá com pouca grana e tem só uma semana para ficar por aqui? O ideal é escolher uma cidade grande como Roma e aproveitar o local e os seus arredores. Nas capitais não faltam opções de turismo, como museus e monumentos grátis. E os deslocamentos poderão ser feitos todo com transporte coletivo ou simplesmente caminhando. Esse é somente um exemplo. Aqui no nosso canal, promovemos todos os meses exemplos de roteiros que podem ser um ótimo ponto de partida. Ou, lá no blog Viajando para a Itália, tem uma categoria dedicada a roteiros na Itália. Peça aqui embaixo nos comentários. Segundo ponto, dinheiro. A Itália ainda faz muitas transações em dinheiro vivo, mas todos restaurantes grandes, supermercados, trens, hotéis digamos, lugares turísticos aceitarão cartões de créditos. Visa, Mastercard são facilmente aceitos, mas o seu cartão precisa estar habilitado para fazer compras internacionais. Fique atento a isso antes de viajar. Atualmente, penso que a melhor forma de organizar o dinheiro da viagem é ter o cartão de crédito somente para uma emergência e para fazer operações como o aluguel do carro, que usa o limite do seu cartão, mas que no final é somente uma garantia. Para pagar todo o resto, a melhor solução é pagar com cartão Wise. A razão é que ele é um cartão pré-pago, que você carrega fazendo a cotação do euro comercial, aquela sempre mais econômica, sabia? Ali você coloca o valor que você separou para a sua viagem. Acima de tudo, é super seguro e ainda você consegue sacar dinheiro na maioria dos caixas eletrônicos na Itália e ter aquela graninha para as despesas básicas, como pagar um café ou comprar um panino durante o seu passeio. Tem dúvidas sobre o cartão Wise? Me pede aqui embaixo nos comentários. Terceiro passo, gorjetas. Muita gente que viaja para a Itália já passou por lugares como Miami, Orlando, onde os garçons vivem da gorjeta. Aqui na Itália, o jogo é um pouco diferente. Ninguém irá te obrigar a dar gorjeta. Não precisa sentar na mesa e ir adicionando os 10% no valor do prato. Por aqui, se você ficou muito satisfeito com a tua alimentação ou com a delicadeza do garçom, dê aí uns 5, 10% de valor. Tenho certeza que o sorriso do garçom fará o teu dia. Está no sul da Itália e quer ir para o norte ou vice-versa? Pegue um avião. Somente para você ter uma ideia, de Reggio Calabria para Milão são mais de 10 horas de trem, enquanto de avião somente 1 hora. Mas se você estiver em Milão e quiser conhecer Veneza,
Pega o trem, são somente 2 horas e meia e você chega no centro da cidade. Toda a região do norte da Itália pode e deve ser visitada de trem. Nessa região, esse transporte será mais barato e mais conveniente. Agora, se você está ao interno de uma grande cidade, nesse ponto eu te aconselho a estudar as alternativas. Mas normalmente os trens e ônibus públicos funcionam muito bem e custam poucos euros. Se você está viajando com a família, 5, 7 pessoas, a logística muda completamente. Só para você ter uma ideia, o trajeto para uma família de mais de 7 pessoas do aeroporto de Roma até a região central custará mais de 100 euros. Nesse caso, um transfer poderá ser muito mais conveniente, em alguns casos até mais barato. Aproveito para dizer, se você precisa de transfers em português em Milão, em Roma, em tantos outros lugares, me deixa um comentário. Agora, se o teu sonho é conhecer o interior da Itália, você irá precisar de um carro. Aqui falamos daquelas cidadezinhas medievais, cheias de castelos e ruas estreitas, lugares onde é impossível chegar de trem. Importante, para dirigir na Itália, você precisará da permissão internacional para dirigir, um documento emitido pelo Detran no Brasil. A logística da sua viagem com o carro tem que ser feita de forma que torne a sua viagem uma experiência mais rica. Cada vez que você retira e devolve o carro na locadora, é um processo de pelo menos 1 hora. Sem contar que devolver o carro em uma cidade diferente de onde você pegou, contará em uma taxa adicional. Para quem dirige de férias por aqui, uma armadilha bem famosa é a ZTL, Zona de Tráfego Limitado. Meu conselho é simplesmente evitar os centros históricos. E lembre, não deixe de entender e conhecer tudo sobre a ZTL. Tem um vídeo exclusivo aqui no nosso canal sobre esse argumento. Tá curioso? Me peça aqui no comentário. Somente antecipando, uma dica exclusiva é encontrar um estacionamento fora da ZTL e aproveitar a cidade caminhando. Como eu gosto de dizer, nosso tempo custa muito quando estamos de férias. Para desperdiçar ele com contratempos e desencontros. Falando em tempo, muita gente que me procura para uma assessoria inicia o planejamento de viagem pelo menos 1 ano antes de embarcar para a Itália. Alguns têm o privilégio de escolher 1 mês para viajar, outros nem tanto. Se der sede de vocês no meio daquela caminhada pelo centro histórico, essa dica é muito boa. E melhor, não custa nada. As águas das fontes italianas são todas potáveis. É comum ver aqui e ali uma torneirinha e turistas enchendo as suas garrafinhas. Não tenha vergonha e mate a sua sede. Normalmente a água é gelada e deliciosa. Eu adoro me perder por um centro histórico, descobrir detalhes, admirar construções. Mas e o medo? Sei que um ponto importante para quem vem do Brasil é a segurança. Saiba que a Itália é um país muito seguro. Jamais senti medo ou soube de problemas de violência em centros históricos. Apesar de tudo, não é porque você está na Europa que aqui é absolutamente seguro. Geralmente, por aqui, o principal problema é a desatenção dos turistas. Nas cidades grandes da Itália, como Roma, Nápoles, Veneza, Florença e Milão, é muito normal furtos de carteiras e de bolsas. São turistas que muitas vezes, naqueles momentos de distrações e alegrias, acabam relaxando a atenção. Para a segurança, acredito que o segredo é sempre estar atento nos lugares-chave. Isso quer dizer estações de trens, de metrôs, lugares com muita concentração de turistas e até mesmo na entrada do hotel. Mas fiquem tranquilos no que se trata de roubos, porque violência por aqui é coisa rara. Nossa, tem muita coisa que eu quero compartilhar com você. Os melhores meios de transportes, as melhores épocas para viajar. Mas antes tenho que convidar você para fazer parte da plataforma Viagem para a Itália dos Sonhos. A plataforma é o serviço que te permite se conectar com outros viajantes e consultar dicas, serviços e informações que fará toda a diferença na sua viagem. Quer saber mais? Deixarei o link na descrição do vídeo.
É curioso como os brasileiros pensam que a Itália é pequena. Apesar dela ter mais ou menos a mesma dimensão dos estados de Rio de Janeiro e São Paulo juntos, são mais de 1000 quilômetros para atravessar, de um lado ao outro do país. Dependendo de onde você estiver, o avião pode ser perfeito e muito barato, mas em outras regiões o avião pode ser uma perda de tempo e de dinheiro. E é essa razão que o transporte se torna tão vital no teu roteiro de viagem. Afinal, ninguém quer perder tempo ou dinheiro quando está de férias. Você tem dúvida sobre qual transporte utilizar para o seu roteiro, trem ou carro ou avião? Tem um vídeo exclusivo onde explico sobre isso. Peça aqui embaixo no comentário que eu te envio o link. Falando em tempo, mas afinal de contas, qual que é a época ideal para conhecer a Itália? Essa é uma pergunta que eu já respondi muitas vezes. Acho que a resposta nunca é a mesma. Mas se fosse para escolher um mês para viajar para a Itália pela primeira vez, eu escolheria setembro. Isso porque todas as famílias europeias já estão de volta às suas atividades normais. E as ruas e monumentos, tudo é um pouco mais vazio. Melhor, é uma época em que o clima é mais ameno, sem frios e nem calores extremos. E dependendo da região que você visitar, você irá ver a colheita da uva. Importante, apesar de não ter gorjeta na Itália, principalmente nos restaurantes mais turísticos, eles têm algo chamado coperto. Essa é uma espécie de taxa para entrada e uso do restaurante. Então, antes de entrar, veja quanto custa o coperto, para não ter surpresas na hora de pagar a conta. O valor médio do coperto, na maior parte dos restaurantes, entre 2 a 3 euros por pessoa, em lugares muito chiques ou em lugares em frente de monumentos turísticos, esse valor pode chegar até 20 euros. Portanto, fuja dos restaurantes em lugares muito turísticos. Agora chegou na hora de navegar, de achar o restaurante, o caminho do museu. Acredito que hoje ter internet é fundamental para aproveitar ao máximo uma viagem para a Itália. E isso pode custar menos do que você imagina. Muita gente, por conveniência, acaba recorrendo ao plano do celular do Brasil. Mas se você vai ficar por aqui 7 dias, 10, 15 dias a mais, essa não é uma boa estratégia, pois o plano da operadora brasileira custará mais e o serviço não terá a mesma qualidade de uma operadora local. Seguindo as minhas dicas lá na descrição do vídeo, você conseguirá viajar um mês inteiro com internet de alta velocidade. Bateu aquela fominha? Que tal comer uma pasta ou explorar uma pizzeria tradicional? Comer na Itália bem é uma tarefa muito fácil, mas nas cidades grandes não faltarão armadilhas para turistas. A primeira dica que deixo por aqui, reforçando, é evitar de comer nos lugares turísticos. Caminhando algumas quadras ou entrando numa rua escondida, você sempre comerá melhor. Além disso, o segredo é planejar. Cada cantinho da Itália tem as suas surpresas. Se você quer saber mais, não faltam dicas de ótimos restaurantes lá no portal Viajando para a Itália. Tantos vídeos que eu produzo por aqui. Depois do transporte, do roteiro, da alimentação, ter um lugar legal para dormir na Itália é fundamental. A estratégia aqui é jogar com algumas variáveis. A primeira é tempo. Não vale a pena se hospedar na periferia e gastar 1 hora ou 2 horas de deslocamentos para chegar no centro da cidade. Ainda mais se uma hospedagem muito bem localizada custará poucos euros a mais do que aquela da periferia. Mais uma vez, existem economias que sinceramente não vale a pena. Pesquise direitinho e se precisar de ajuda, eu e minha equipe somos especializados em planejamentos e roteiros customizados para a Itália. Qualquer dúvida, só deixar um comentário aqui no nosso vídeo. Antes de terminar,
quero compartilhar um último presente com você. Mas antes, quero pedir algo em troca. Esse vídeo foi útil? Deixei passar alguma dica que você considera fundamental? Comente, me deixe uma mensagem. Que tal ajudar outras pessoas a aproveitarem mais esse país? Falando em aproveitar, cada vez que vou para Roma, ou para Puglia, ou para Toscana, ou para Milão, ou para Veneza, quanto menos percebo, caminhei 15, 20 quilômetros. Não se esqueça de escolher um calçado bem confortável, pois a Itália é o lugar perfeito para caminhar. E caminhar muito, compartilhar. Este é o meu espírito e a alma do Viajando para a Itália. Se inscreva por aqui que toda semana tem vídeo novo. E ci vediamo nel nostro prossimo vídeo.